como aumentar a testosterona naturalmente. Será que isso é verdade? Ou será que é mais alguma coisa aí da internet que os gurus estão querendo vender curso? Será que de fato tem jeito de aumentar a testosterona? E essa questão me veio em mente porque em 2022 aconteceu um fato curioso lá no quartel. Um veterano de uns 80 anos chegou lá com seus exames de sangue para poder fazer uma consulta de rotina com o oficial médico do batalhão. E aquilo ali chocou todo mundo. O velho estava com quase 1000 de testosterona. 80 anos e estava com quase 1000 de testosterona. E aí o médico pegou o exame dele, chamou todo mundo, chamou a tropa, fez vídeo. Falou aí, ó gente, vocês aí estão tudo com testosterona baixa, tá com problema de deficiência de testosterona. Ó, pra você ver esse velho aqui, esse veterano, 80 anos, com 1000 de testosterona. E aquilo ali chama atenção, né? Como que um velho tá ali com aquela testosterona, né, quase 1000, e aquele tanto de pessoas jovens estão com a testosterona baixa. A gente pensa que o normal era o contrário, né? O jovem está com a testosterona lá no talo e a pessoa mais velha está com a testosterona mais baixa. Porém, hoje em dia, isso não é tão incomum quanto a gente imagina. Hoje em dia está se tornando comum velhos tradicionais, aqueles que são tradicionais, estarem com a testosterona de 700, 800, 900 e jovens de 20, 20 e poucos, 30 e poucos anos com testosterona de 300. Isso aqui está muito comum. A nossa geração é uma geração que, infelizmente, está tendo uma testosterona mais baixa do que as gerações passadas. Existem diversos motivos por causa desse fenômeno. Obviamente, alguns eu não posso nem comentar, porque talvez o vídeo caia se eu começar a falar de algumas coisas a respeito disso. Só que conversando lá, né, com esses anciões tradicionais que mantêm a testosterona alta, eles têm várias dicas valiosas. Eu comecei a notar aqui, eu cheguei quase em 15 dicas. Só que como algumas coisas são muito controversas ainda, a gente não tem a liberdade total para falar de tudo, então eu vou falar das 3 principais, que não são controversas, que todo mundo aí da área da saúde concorda. E se vocês gostarem, quiserem que eu me aprofunde mais no tema, se eu ver que isso é um assunto relevante, eu posso tentar trazer aqui de alguma maneira um aprofundamento maior sobre esse treino, esse tema. Quais são as 3 dicas principais então, quando a gente pensa em querer otimizar a testosterona? As primeiras 3 coisas principais que a gente tem que pensar é, número 1, treino de força. Porque o homem é biologicamente mais forte que a mulher. Por que ele é mais forte que a mulher? Porque a gente tem muito mais testosterona. A gente tem muito mais testosterona que a mulher, nós somos biologicamente mais fortes que as mulheres. Então, se você não tem uma expressão de força no seu cotidiano, para que o seu corpo vai produzir testosterona? Ou você acha mesmo que ele vai produzir muita testosterona para você ficar lá sentado no sofá o dia inteiro, vendo série, jogando videogame? Até o nosso próprio estilo de vida normal, ficar o dia inteiro sentado, só trabalhando, em momento nenhum você precisa expressar a sua força. Para que seu corpo vai produzir testosterona? Então, se você não pratica uma luta, não faz um exercício de força, não tem um trabalho braçal ou qualquer coisa que exija um mínimo de força, não dá para esperar que seu corpo vai ter um estímulo para produzir testosterona. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, dieta. A dieta é um tema polêmico, então vou falar aqui de uma maneira que quem for entender vai entender. Coma os alimentos feitos por Deus. Evite os produtos alimentícios feitos pelo homem. Os produtos feitos por Deus, os alimentos feitos por Deus, Deus que fez a gente, que sabe como a gente funciona, sabe o que a gente precisa, nos fez de maneira a ter uma testosterona mais alta. O nosso natural é ter uma testosterona perto de 1000, não perto de 300. É assim que é o nosso normal, o nosso natural. E assim como Deus nos fez e sabe qual que é o nosso normal, qual que é o nosso natural, o que a gente precisa para isso, Ele também fez os alimentos. E fez os alimentos para nos nutrir. Então os alimentos já têm aquilo que a gente precisa para o nosso corpo funcionar de maneira boa, de maneira agradável, de maneira perfeita, de maneira natural.
natural, porque uma testosterona hoje de 1.000, que essas pessoas falam assim, nossa, é uma coisa absurda. Não, é uma coisa absurda para o dia de hoje, que o normal é 300, que o normal é 200. Mas o natural do ser humano, se você pegar aí e for nas tribos ancestrais e medir a testosterona do jovem ao idoso, tem uma testosterona de 700, 800, 900. Então, Deus que fez a gente assim, que fez os alimentos para nos nutrir, já colocou nos alimentos os nutrientes necessários que a gente precisa para a gente poder chegar a esses níveis normais de testosterona. E qual que é o problema? O problema são os produtos alimentícios. Porque os produtos alimentícios, muitas das vezes, alguns deles são até pregados como os mais saudáveis do que alimentos da própria natureza. Só que não faz sentido. Para você ver, alguns desses alimentos aí que são pregados por grandes nutricionistas, pela ciência, como mais naturais do que os alimentos naturais, eles precisam de altas temperaturas, altas pressões, solvente, eles precisam de um processo industrial para existir. Como que uma coisa que precisa de um processo industrial para existir é mais saudável do que o alimento que o ser humano comeu por décadas, séculos, milênios? Como? Sendo que o processo de industrialização aconteceu há pouco tempo atrás aí na história da humanidade. Então só agora, nos últimos anos, é que o ser humano tem acesso ao superalimento que é saudável. E antes, não. Antes, coitado do ser humano, tinha que ficar comendo essas coisas não saudáveis aí. Então, observe. Coma alimentos direto da natureza ou alimentos minimamente processados. Não se preocupe muito com carboidratos, gorduras, proteínas. Se o alimento vem da natureza e ele está minimamente processado, se é um alimento que a gente poderia comer há 200, 300, 400, 500 anos atrás, esse alimento era possível de ser comido nessa época? Então, certamente é um alimento bom. Não, esse alimento só é possível de comer agora. Por quê? Porque ele precisa de um processo de industrialização para existir, ou porque ele precisa de produtos químicos que só existem agora para ele poder existir. Ele precisa disso que é moderno para existir, então talvez, é bem provável que ele não faça bem. Afinal de contas, a indústria, toda empresa, ela quer lucrar. E não adianta para a empresa lucrar uma vez, ela tem que lucrar recorrentemente. Então, lógico que toda empresa vai querer um fluxo recorrente de caixa, ela vai querer uma receita recorrente. E quanto mais, melhor. Então pense que talvez a indústria alimentícia não quer necessariamente que você fique saudável. Ela quer que você coma muito. Porque você comendo muito e toda hora, o tempo inteiro e muito, não está nem aí se você está engordando. Ela está enchendo o bolso dela de dinheiro. É o que importa. Então esses alimentos hoje, muito industrializados, eles têm esse problema. Eles mexem com nossos hormônios aí, com o nosso cérebro, com a nossa química do nosso corpo, altera de tal maneira que a gente come mais do que precisa, a gente não se nutre e a gente ainda fica doente. Então, evite produtos alimentícios, coma alimentos naturais. E o terceiro ponto que eu posso destacar aqui seria o sono. Hoje a gente também vive um mal dessa sociedade moderna que a gente fica acordado artificialmente através de luzes artificiais. Nós também fomos feitos para viver o dia de acordo com o ciclo do sol. Na hora que o sol nasce, a gente acorda. Na hora que o sol se põe, passa pouco tempo, a gente já vai dormir. Fica sem energia elétrica para você ver. Primeiro que ninguém tem visão noturna. O ser humano não tem visão noturna. Sai no breu aí, você não vai enxergar um palmo na sua frente. Beleza, a gente não tem visão noturna. Desliga as luzes artificiais. Desliga computador, celular, internet, luz, desliga tudo. Na hora que o sol se põe, vai para o meio do mato, para a roça, desliga tudo, ficou sem energia elétrica. Vê quanto tempo você aguenta ficar acordado depois que o sol se põe. O sol se pôs, você vai ter ali luz de vela, alguma coisa assim para poder ter uma iluminação bem fraca. Com pouco tempo você já vai estar com muito sono. Você já teve a experiência de às vezes acabar a luz aí na sua casa, sei lá, 4 horas da tarde, e a luz só voltar no outro dia. E aí o dia escurece e você não tem luz artificial ali. Com pouco tempo está todo mundo com sono.
Esse é o nosso natural. Nosso natural é dormir cedo e acordar cedo. É o nosso natural. Só que a gente fica artificialmente acordado através de luzes artificiais. Isso aí vai ter um impacto na nossa saúde, na nossa produção hormonal, no nosso rendimento. Inclusive, se você começa a dormir cedo e acordar cedo, você vai ver que você vai render muito mais ao longo do dia. Por quê? Porque você alinha o seu corpo com o que ele naturalmente foi projetado para funcionar. Então, eu sei, é difícil. É difícil. Às vezes o meu celular, ele não. Eu coloco ele aqui de um jeito que ele não toca depois de um certo horário, só se for algumas pessoas muito específicas que vão me ligar só em caso de urgência. E eu vejo que às vezes tem lá muitas pessoas que estão com assuntos que não são urgentes, às vezes me mandando mensagem, me ligando, 9, 10 horas da noite. Nesse horário eu já estou me preparando para ir dormir. E eu vejo que as pessoas, assim, eu sou estranho. E eu tenho a meta de deitar até 9h30 da noite. E porque eu chego e eu tenho muitas vezes muitas coisas ainda para fazer durante a noite e eu acabo tendo que me policiar para não ir dormir tão tarde. E eu acho que 9h30 para mim não está tão cedo. Não está tão tarde, mas também não está tão cedo. E eu deito geralmente 9h30. Não significa que eu durmo às 9h30, né? Porque depois que a gente deita, não necessariamente a gente vai dormir. Geralmente eu vou dormir umas 10, 10 e pouco. Então, não é o cedo, né? Se o sol se pôsse e eu acabasse com a minha energia elétrica, o sol se pôs 6 horas da tarde. Eu não vou conseguir ficar 4 horas no escuro, né? Mas, ainda assim, eu sou um ET, perto aqui da média das pessoas que eu convivo. Você vai falar que você está deitando 9h30 para dormir 10 horas da noite. Uma coisa assim, parece que é uma coisa absurda hoje em dia. Sendo que se a gente parar para pensar na nossa natureza, não é ainda o ótimo, né? O ótimo seria talvez dormir um pouco mais cedo, dormir às 9 talvez. Então, assim, existem vários outros fatores que impactam a nossa produção de testosterona, mas melhorando, né? Corrigir é difícil, mas melhorando esses 3 que eu citei, a gente já vai ter uma elevação substancial nos nossos níveis de testosterona. Ou seja, acrescente alguma expressão de força na sua vida, seja uma luta, seja um exercício, seja um trabalho braçal. Melhore a sua alimentação. Pelo menos 80% do tempo, coma alimentos feitos por Deus e evite produtos alimentícios feitos pelo homem. Eu gosto também de chamar diferente. Alimento é o que vem de Deus, o que vem do homem é produto alimentício. E por fim, terceiro ponto, tente melhorar um pouco o seu sono. Tente dormir um pouco mais cedo, melhorando o seu sono. Vai melhorar seus hormônios, vai melhorar a sua atenção, vai melhorar a sua recuperação, vai melhorar seu foco, vai melhorar um tanto de coisa, que às vezes a gente fica procurando pílula mágica aí para poder melhorar isso na nossa vida, sendo que isso aqui, ó, todo mundo pode fazer, sono. Todo mundo pode tentar dormir um pouco mais cedo. Se vocês quiserem que eu explore mais esse assunto, deixe aqui nos comentários. Dependendo do engajamento de vocês, eu posso abordar mais esse tema sobre como a gente pode resgatar a nossa testosterona, que os nossos anciões tradicionais têm e a gente às vezes não tem. Nós jovens não temos a testosterona que os nossos anciões ainda experimentam. Então, deixe aqui nos comentários se você quer saber mais disso. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando melhorar a testosterona dele está baixa. Curta, se inscreva no canal, ative os sinos de notificações. E se você quiser conhecer, quero colocar um treino de força aqui na minha vida para começar a melhorar a minha testosterona, vou deixar aqui na descrição a maneira como eu treino, é o protocolo subético, vou deixar o link aqui. Se você quiser conhecer, vai ser muito bem-vindo se você sentir que é a hora de começar a treinar de uma maneira eficiente para ter mais força e isso te ajudar também na sua produção de testosterona. É isso aí, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.